Olá, você que nos acompanha no nosso primeiro É Notícias Entrevista na PIBS, dando cobertura à Assembleia de Pastores Batista do Distrito Federal. Boa tarde, pastor Raul. Eu gostaria que o senhor nos falasse de que igreja o senhor vem, a sua igreja que o senhor está representando e a cidade. É a Igreja Batista Esmirna do Paranoá. Sim. Agora vamos à pergunta. Dentro do que foi discutido aqui na Assembleia, o que o senhor vê com maior desafio a ser realizado? Bom, eu creio que o maior desafio hoje para nós, como denominação batista, é darmos uma resposta à grande necessidade do cuidado com os pastores. Como nós vimos durante as discussões e durante aquilo que foi falado, é necessário um programa de proteção maior, proteção social aos pastores, que muitas vezes levam todo o seu ministério de uma forma desfavorecida, trabalhando em lugares de baixa renda ou com dificuldades de dar a ele um sustento digno. E a igreja, a denominação precisa se articular, se organizar, no sentido de dar a esses pastores uma dignidade que muitos não têm dignidade para viver. Quando eu falo isso, estou me referindo de assistência de saúde, assistência para muitas vezes as mulheres, esposas de pastores que ficam viúvas sem ter uma condição mínima de sobrevivência e coisas desse tipo. Nós do É Notícias na PIBS agradecemos. Tenha o senhor uma boa tarde e um bom almoço. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, pastor Gerson Neto. Primeiramente, eu gostaria de o senhor nos dizer a que igreja o senhor representa nesta Assembleia. Não é igreja, né? Eu sou o secretário executivo da Ordem dos Pastores e sou pastor da Igreja Batista Liberdade, em Taguatinga. Obrigado. Pastor, qual a conclusão do trabalho dos pastores neste ano de 2012? Olha, a conclusão que eu chego é que esses 246 pastores que nós temos no campo, é que eles deram duro, eles trabalharam muito bem. É claro e evidente que as condições oferecidas não são as melhores, mas nós não fomos chamados para trabalhar com condições boas, nós fomos comissionados para trabalhar, só isso. O nosso chefe é Deus, então mandou trabalhar, nós estamos trabalhando. E esses pastores fizeram e estão fazendo o que realmente Deus mandou fazer, que é o ID de Jesus. Tá. E qual o maior desafio a ser realizado? O maior desafio a ser realizado é dar uma saúde emocional para os pastores hoje, né? Tanto emocional como financeira, porque vocês viram aí no decorrer dessa Assembleia que os pastores não têm piso salarial, alguns pastores recebem menos de um salário mínimo, então nós temos um grande desafio como Ordem dos Pastores aqui no campo de melhorar essa situação. Muito obrigado, o É Notícias agradece, tenha um bom apetite, uma boa tarde. Obrigado, eu que agradeço também. Obrigado, pastor. Boa tarde, pastor. Eu gostaria que o senhor se identificasse, dissesse a igreja que o senhor representa aqui na Assembleia dos Pastores Batistas do Distrito Federal. Éber Aleixo, Igreja Batista Esperança, em Taguatinga. Pastor Éber, esta Assembleia, o que nos traz de importante para o meio batista? Hoje a aprovação do Estatuto, né? E de forma muito especial também a palavra que o irmão Múcio deu de fazer agora uma nova adaptação e novos pensamentos em relação ao apoio a pastores, ainda mais alguns mais necessitados do nosso campo. Obrigado. Novas decisões aqui tomadas melhoram em que na vivência no meio batista? De forma muito especial a comunhão. Os pastores têm andado bem solitários e presos dentro das suas próprias igrejas, né? Então momentos como esse têm desenvolvido de forma bem intensa a unidade dos pastores e a divulgação também do trabalho que esses pastores têm desenvolvido nos vários âmbitos de trabalho deles. Nosso muito obrigada, o É Notícias agradece, tenha uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde, pastor. Primeiramente, eu gostaria que o senhor nos dissesse a que igreja o senhor representa. Eu sou da Junta de Missão Mundiais e sou membro da Terceira Igreja Batista aqui do Plano Piloto. Obrigado. Pastor, a pergunta do É Notícias na PIBS é muito fácil. Pensando em 2013,
O que esperar da Assembleia dos Pastores? Espero que o estatuto ele seja melhorado e também que a unidade também entre os pastores seja melhor e cada dia crescente mais. Nosso muito obrigada e tenha uma boa tarde. E veja o que o pastor Washington Luiz, anfitrião desta Assembleia, tem a nos dizer. Pastor Washington, qual a importância da realização desta Assembleia dos Pastores Batistas do Distrito Federal? Aqui em nossa igreja, a importância se dá primeiro pelo congraçamento dos pastores, e isto mostra a unidade entre eles, da qual faço parte. Para a nossa igreja, a importância do conhecimento, a importância de participar da vida da igreja. E a nossa oportunidade também de tornar conhecido aquilo que estamos fazendo, principalmente o projeto Gabo, que nós conseguimos falar pelo menos a 120 pessoas do que é o nosso pensamento missionário com relação à campanha do projeto Gabo. Essa Assembleia em nossa igreja, ela tem mais duas outras razões. Uma, para que os pastores possam colocar em ordem aquilo que precisam decidir, e tiveram esta oportunidade, e a outra e última, para glorificar a Deus. Amém. A segunda pergunta é: o que podemos esperar da PIBS para o ano que vem? E quais serão os eventos? O senhor já tem uma ideia sobre isso? Olha, ontem nós tivemos um encontro e discutimos sobre a agenda. O ano que vem teremos acampamento, teremos conferência missionária, teremos outras conferências, encontros de corais. Então, muita coisa boa vai estar acontecendo na vida da igreja o ano que vem. E coisas novas que os ministérios organizaram quanto a isso, né? E eu creio que nós vamos encontrar nestes eventos um novo sabor daquilo que nós estamos fazendo. Vai revigorar a igreja na sua expectativa de fazer muito mais. Então, tem sido muito bom o que se pensa para o próximo ano, como o benefício da pintura da igreja, como trocas de carpetes, como o trabalho do Congresso de Louvor e Adoração que foi planejado para aqui. Então nós temos o colégio que vai ter uma nova dinâmica ali, e nós já hoje concluímos a pintura da escola, mas o mais importante para mim não são as coisas, sim, são as pessoas. Então, tudo aquilo que nós fazemos e que não mexe com pessoas, então não tenho tanto interesse. Mas aquilo que nós fazemos e que mexe, que transforma, que muda, que encoraja, que instrui, que fortalece as pessoas, isso então deve ser a nossa nota primordial. Obrigado, pastor. Obrigado por acompanhar a nossa primeira cobertura no Notícias ao vivo aqui na PIBS, e muito obrigado por esse trabalho que Deus tem honrado e que Ele continue abençoando o Senhor, fortalecendo, dando força, saúde, muita paz, e que esse ano de 2013, aconteçam as coisas conforme a vontade de Deus e que a agenda seja completamente preenchida, cumprida. Esse é o nosso ideal e objetivo. Muito obrigado e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Eu quero também agradecer ao trabalho que vocês têm feito, porque quando a gente está aqui falando e você me perguntando, tem um monte de gente atrás das câmeras, torcendo pelo que vocês estão fazendo. Tem aquele que filma, tem aquele que fica apontando as coisas para a gente lembrar, e enfim, então há um universo de gente trabalhando para que esse trabalho, para que isso aconteça, E eu louvo
então a Deus pelo empenho de cada um, né? E isso fortalece o que está sendo feito. A equipe, eu penso que ela se uniu, e estes aparelhos não teriam utilidade se não houvesse vocês, os que falam e os que estão por detrás, operando, motivando, pensando, rindo, tentando pegar os furos para contar a história depois. Então tudo isso engrandece o trabalho que é feito, e eu estou muito contente pelo trabalho do Ministério de Comunicações da Igreja, que por certo vai se revelando a cada dia, e tudo isso é para glorificar a Deus, não é exaltação pessoal, é o louvor ao nome do Senhor. E nós vamos avançar muito mais. E 2013, como você disse, que espera ser uma grande bênção, é o ano da promessa. Com certeza. Né? Nós estamos terminando um ano que foi promessa, agora estamos recebendo outro. Cada ano é uma promessa, e cada coisa a ser feita vai ser uma promessa. E promessas de Deus. E eu quero estar aqui, junto com cada um de vocês, com aqueles irmãos que hoje enfrentam dificuldades de saúde. Eu quero eles com saúde para a gente cumprir a promessa de Deus desse tempo, não é? E parabéns a você. O É Notícias agradece, e tenham todos uma boa